Para este segundo dia de simpósio, teremos o seguinte tema: armas autônomas e inteligência artificial em sistemas militares, desenvolvimento e aplicação. Para a primeira exposição do dia, convidamos ao palco o professor doutor Vinícius Carvalho, do King's College London. O currículo completo do palestrante se encontra em exibição nas televisões no acesso ao auditório. Bom, valeu, essa daqui para frente. Aquele laser point para frente, para frente. Ponte para trás, para frente. Bom, bom dia a todos e a todas. Almirante Renato, saudando ao senhor, eu saúdo a todos, e Almirante Monteiro, amigos já de bastante tempo de cooperação entre o Kings e a Marinha do Brasil. É sempre um desafio muito grande fazer a primeira palestra de manhã e a primeira palestra depois do almoço, né, porque são aquelas horas mais críticas da vida da gente. Então vamos tentar mantê-los acordados, ou pelo menos acordá-los durante essa palestra aqui pela manhã. O tema que me coube hoje foi muito facilitado pela palestra do Alexandre ontem. Cadê ele? Tá aí. Obrigado, Alexandre. Você fez uma fantástica preparação para o terreno para mim, que aí eu não tenho que fazer muitos outros detalhes que talvez eu ganhe em tempo aqui na conversa com vocês. Eu vou tratar de ética em armas autônomas e a inteligência artificial em sistemas militares. Eu quero chamar a atenção para o foco principal desse título, é ética. E vindo do ramo do campo da filosofia, eu me fico muito à vontade nisso. Trabalhar com ética e tratar de ética é talvez um dos pontos mais fundamentais e mais basilares de toda a relação humana em qualquer sentido e principalmente em questões militares. É importante recordarmos, especialmente num contexto atual em que nós estamos vendo tantas flutuações em termos de regras e regulamentos e procedimentos em combates e em guerras, é importante lembrar o que diferencia uma força armada de qualquer outro grupo que age com violência, que é justamente o respaldo ético e legal para suas ações. É o uso ético e legal da sua violência monopolizada pelo Estado. Isso é o que faz a grande diferença. O que nos faz aos militares não serem considerados brutos é justamente ao seguir esses princípios, esses preceitos éticos. Portanto, é muito importante ter isso em consideração. E quando se chega à questão de armas autônomas e inteligência artificial, mais do que nunca isso é fundamental, dada uma série de lacunas que existem hoje nesse domínio, como foi muito bem apresentado ontem pelo Alexandre, que eu vou retomar alguns deles hoje. Bom, essa questão ela é mais complexa do que parece e mais simples do que a gente pensa que pode ser também. O primeiro ponto importante a lembrar disso é que se a gente está falando de ética, nós estamos falando de relações humanas. Eu não estou falando só da tecnologia. A relação entre humanos é estabelecida de uma forma ética. É estabelecida de acordo com uma série de princípios fundamentais de relações que me permitem dizer até onde eu posso agir ou não em qualquer forma de relação humana. Portanto, é um problema humano. Eu vou estar falando de um problema humano, não de um problema tecnológico, a despeito de ser uma mesa sobre tecnologia. E isso em questão de armas autônomas e inteligência artificial é é mais simples do que pode imaginar, porque nós nos deparamos com isso o tempo todo. Vou lhes dar um exemplo de um meme que mostra muito bem um problema ético de relação com a tecnologia autônoma, né. Você já deve ter visto esse meme aí em algum lugar, né. O que esse meme representa é um problema ético, é um problema humano que, da maneira como nós nos relacionamos com essas tecnologias, né. A tecnologia é a mesma, né, ou pelo menos similar, da Alexa e da Siri, mas a relação como nós estabelecemos com ela é uma relação muito diferente. E essa é uma relação ética. Se eu não sou capaz de lembrar nem o nome, de com quem eu estou interagindo, aqui eu tenho um problema ético estabelecido. Eu não estou tendo uma relação de alteridade. Eu não estou olhando para um outro como um ente ontológico, um ente existencial, sendo reconhecido como um outro. Isso é sério e é problemático. E quando se torna em termos de bélicos do uso de inteligência artificial, isso se torna mais complexo ainda, porque aqui eu não estou falando da minha relação, porque que ela não dá certo. Eu estou falando porque que eu estou matando ou não, porque que eu estou destruindo estruturas ou não, porque que eu estou deliberadamente atuando com violência com relação a um outro ente também, né. Então vamos guardar esse pressuposto fundamental. Nós estamos falando de relações de alteridade, de um humano com outro humano. E tem esse aparato que nós estamos chamando aí de autonomia, de armas autônomas e de inteligência, a tão chamada inteligência artificial, que a gente sempre achou que aquilo era algo a pura análise. Nós não estamos mais usando um mesmo sistema
e evoluindo e tornando cada vez mais capaz. Nós estamos realmente inovando completamente, transformando os mecanismos que fazem funcionar essa relação. Eu vou explicar isso melhor daqui para frente, daqui a pouquinho. Então, essas são algumas vantagens importantes nisso. Do ponto de vista tecnológico militar, é importante notar que se tem falado muito desse soldado do futuro, quem que será esse combatente do futuro, como que ele atuará, onde que ele atuará, qual que é o aspecto humano, qual que é o aspecto tecnológico disso, qual que é a relação digital, tecnológica com o biológico, até que ponto nós podemos criar super soldados. A gente viu isso demais em filmes de blockbuster americano, né? Houve um tempo que tinha aqueles filmezinhos que você tirava o cara super parrudão, levava ele para uma sala de teste, botava um chip na cabeça dele e virava o super-herói imbatível e etc. A gente criou isso muito na ficção, mas o que isso significa em prática? Olhando hoje para o campo de batalha, o que significa a capacidade fisiológica e intelectual, ou da relação principalmente entre essas novas tecnologias e o que isso implicará nessa fisiologia, nesse novo ser? Pergunta ética fundamental: está se surgindo um novo ser, que será esse ser combatente, em que a relação e a diferenciação entre o que é tecnológico e o que é biológico está cada vez mais, e quando eu digo biológico, eu digo natural, no sentido de quase genético. A gente está fazendo uma transformação no ser humano, e olha, não é pergunta simples, não. Isso eu estou falando de transformação de como nós nos entendemos a nós mesmos como seres e como nós nos relacionamos com o outro. Nós estamos criando duas categorias desse soldado super tecnológico, cheio de implantes, monitores, etc., e um outro guerreiro bárbaro que não tem nada disso. Qual é o mecanismo que eu estabeleço de correlação entre combate entre esses dois elementos? Vamos um pouco mais adiante. Curiosamente, as primeiras reflexões éticas que nós tivemos sobre isso, elas não vieram, não foi nem da filosofia, não foi nem da ciência, não foi nem de estudos militares, não foi de nada. Ela foi da literatura. Aqueles que já viram palestras minhas sabem que vai ter literatura aqui no meio. Né? Não vai ter música hoje porque a banda não está aqui, senão a gente fazia uma palestra com banda tocando também, né? Que dava para fazer, né? Bom, alguém conhece esse cara aí? Já viram a cara dele? Quem é? Isaac Asimov. Já ouviram falar nesse camarada? Isaac Asimov, ele escreveu, em 1950, a primeira edição de um livro chamado I, Robot, Eu, Robô. Nesse livro, curiosamente, ele está já em ficção científica, é um dos pais da ficção científica, ele cria o que são chamadas leis da robótica. E por que essas leis da robótica foram criadas? Porque ele já em 50, na ficção, ele está imaginando o quanto esses mecanismos autônomos, esses robôs, eles suplantariam os humanos em muitas ações, inclusive na possibilidade de fazer guerra. Então ele estabelece lá uma série de normas que todos que gostam de ficção científica já devem ter lido, que são basicamente fundamentais até hoje. E, pasmem, ainda veio da ficção, veio da literatura, ainda é a principal referência que nós temos para uma discussão sobre ética em termos de armas individuais e de robótica. São leis muito simples. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entre em conflito com a primeira lei. Um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda leis. E, posteriormente, ele acrescenta: um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Para quem é do direito é legal notar, porque isso aí é realmente do jeito que a gente escreve leis e normas, né. Então ele foi muito cuidadoso com isso. Bom, porém não foi ele o primeiro a usar e falar de robô. Voltamos à literatura de novo. E esse daí, alguém conhece? Alguém conhece esse camarada aí? Karol Čapek, exatamente, muito bem. Karol Čapek, era um dramaturgo, filósofo e intelectual da República Tcheca, que em 1920 ele escreveu Russomov Universals Roboti, os robôs universais de Rossum, né. E foi a primeira vez que a palavra robô foi utilizada na história do mundo ocidental. A palavra robot vem do tcheco, é uma mesma palavra robota, é trabalho escravo, né. E Rossum é um jogo de palavra com rosso, que é razão. Então, é um jogo de palavras entre racionalidade e autonomia, esse trabalho escravo. É uma peça muito interessante, lá em 1920,
que esses robôs universais de Rossum, é uma peça que faz o seguinte: o Rossum, um personagem, ele descobre uma técnica e um método de criar criaturas humanoides que são capazes de trabalhar com uma eficiência gigantesca e não tem sentimentos, não tem nada daquilo que nós consideramos tipicamente humanos. E ele faz essa fábrica começa a produzir muitos robôs, e nisso vem a Helena, uma personagem que quer conhecer como é que funciona a fábrica, e na visita ela começa a fazer uma série de perguntas interessantes, que são perguntas éticas, e que têm muito valor para o que nós estamos falando aqui ainda hoje. Bom, eu não vou contar o fim da história para vocês poderem ler o livro, que vale a pena, tem uma boa tradução em português. Mas tem um diálogo ali muito interessante. Domin é um engenheiro que está lá, e ele pergunta a Helena: que tipo de trabalhador você acha que é o melhor do ponto de vista prático? Talvez o mais honesto e dedicado? E o Domin diz: não, aquele que é mais barato, aqueles cujas exigências são menores. O jovem russo inventou um trabalhador com o mínimo de requisitos. Ele teve que simplificar. Ele rejeitou tudo que não contribuía diretamente para o progresso do trabalho, tudo que torna o homem mais caro. Na verdade, ele rejeitou o homem e criou o robô. Minha cara senhorita Glory, os robôs não são pessoas. Mecanicamente, eles são mais perfeitos que nós. Têm uma inteligência enormemente desenvolvida, mas não têm alma. Aqui entra de novo esse tópico muito interessante, né? Essa discussão de que tem alma ou não, se essas tecnologias todas, elas podem ser consideradas de fato autônomas como entes e tomadores de decisão baseados simplesmente na inteligência, que é uma capacidade de comutação de informações com uma velocidade muito extrema, né? E, e a Helena pergunta para ele: por que que você não faz eles mais felizes? Isso não seria possível, senhorita Glory. Eles são apenas trabalhadores. Ah, mas eles são tão inteligentes? Paradoxalmente, sim. Mas eles não são nada mais do que isso. Eles não têm vontade própria, nenhuma paixão, nem alma. Sem amor? Amor? Melhor não. Robôs não amam, nem a eles mesmos. De novo, são todas questões éticas. Todos os pontos que eles trazem aqui são éticas. Bom, para quem vai ler o fim do livro vai entender por que que isso aqui é fundamental, mas eu deixo isso para lá, depois eu vou voltar nele no fim dessa apresentação. Bom, o que que é inteligência artificial? O Alexandre também perguntou isso ontem e trouxe essa questão. É um termo muito aberto. A União Europeia define como está escrito aí, eu não vou ler isso para vocês, né? A questão interessante de anotar é o seguinte: muita gente acha que inteligência é uma capacidade puramente humana, mas não é. A inteligência, tal, termo inteligência, intellegere, que significa literalmente em latim, coligar, relacionar coisas, uma coisa com outra. Qual de nós não tem um gatinho que você fala: esse gato é inteligente? Qual de nós não tem um cachorro que fala: pô, esse cachorro ele sabe de algumas coisas, ele tem um raciocínio, né? Tem animais que têm essa capacidade. E o que que aconteceu com a grande inovação da tecnologia foi sermos capazes de, eh, traduzir ou colocar dentro de um mecanismo, um hardware, uma capacidade grande de processar dados numa velocidade imensa e uma quantidade de dados gigante, que nós levaríamos 300 anos como indivíduos para fazê-los, que pode ser feitos em 1 segundo. Isso significa uma outra grande mudança ontológica gigante, com implicações éticas. A gente acelerou o mundo de uma forma A gente acelerou o mundo nos últimos 10 anos do que não tinha acontecido nos últimos 10.000 anos, porque a gente foi capaz de processar rápido demais uma quantidade de dados que ninguém era capaz de fazer sem levar muito tempo e muito esforço físico humano, né. Então, essa é a grande questão da inteligência artificial, e é por isso que a gente tem tido tantas vantagens nela. Não confunda inteligência artificial com ChatGPT. Esse ecossistema chamado inteligência artificial, ele é complexo, ele é formado de muitas coisas, do Symbolic AI, Machine Learn, de Deep Learning, Generative AI, Neurosymbolic Hybrid AI e muitas outras coisas. Cada um desses aí tem um léxico próprio que não vem ao caso a gente discutir isso aqui. Só é importante notar o seguinte: ChatGPT é inteligência artificial? É, mas não apenas. Hã? O que a Siri faz é inteligência artificial? É, mas não apenas. O que o meu celular está fazendo é inteligência artificial? É, mas não apenas. É muito mais do que isso. É um ecossistema. E como todo ecossistema, é complexo e requer uma mirada, uma perspectiva mais cuidadosa com isso. O que é importante pensar eticamente é que os mesmos criadores da inteligência artificial já foram capazes agora de entender que, se nós não observarmos desde uma perspectiva puramente humana e ética, e eu repito, o que que eu chamo de ético? É aquilo que me faz ver num outro um outro ser humano, estabelecer uma relação de alteridade, estabelecer normas e princípios que estabelecem como eu me relaciono com esse outro, né. Então esses mesmos fundadores disseram: "Olha, se eu só deixar isso por conta desses aparatos, eles não terão essa preocupação". Por quê? Porque eles não foram feitos para isso. Eles não foram feitos para poderem pensar em como eles se relacionam entre si.
eles ainda são, de certa maneira, resultado de uma interação humana. Então vamos lá, brincar de novo para ver se a gente acorda. Qual das afirmações é correta? Século XXI, inteligência artificial é um ampliador significativo de riscos econômicos, políticos e físicos, ou é uma ferramenta importante para gerenciar e mitigar essas mesmas formas de risco? A ou B? Eu risco colocar a terceira, né? É. Ambas as afirmações são verdadeiras. Naquelas provinhas que a gente tinha que marcar, e aí aparecia lá, todas as outras são verdadeiras, aí que você fica, pô, agora ferrou, qual delas, né? Então, aí, todas são verdadeiras. Por quê? Porque não há uma inteligência artificial e autonomia em sistemas é autônomo em muitos fatores, nas execuções, mas ao fim e ao cabo continua sendo uma ação humana. Temos nós aqui. E se nós abrirmos mão disso, nós estamos abrindo mão da nossa humanidade, não são máquinas que estão tomando elas, né? Então, o destino, vocês já estão vendo que isso não foi feito por inteligência artificial, porque se fosse feito por inteligência artificial, as cores estariam bem combinadas, de modo que não ia perturbar a leitura do branco com fundo azul, mas fui eu que fiz. Então, tem problemas, né, tecnologicamente falando. O destino do equilíbrio de riscos não dependerá de como a tecnologia se desenvolve, mas da rapidez, amplitude e sabedoria com que as instituições humanas e suas lideranças implementam as reformas necessárias para inclinar a balança a favor da humanidade. Repito, são decisões nossas e humanas. São nós, atores humanos, que temos que tomar as rédeas de decidir o que se fazer, como fazer, quais os níveis de autonomia e onde se pode ou se deve controlar isso. Bom, isso não é novidade, né? E aqui um outro cartoon para animar o nosso dia, né? São os robôs ali olhando para um campo minado, e a brincadeira é, eu acho que as minas, né, minas terrestres, são armas autônomas também, né? Afinal de contas, não precisa de ninguém operá-las, elas autonomamente operam. Eles não eram smart, né? Não eram inteligentes, mas definitivamente eles tinham paciência, né? Ficavam lá esperando até alguém pisar nela, né? Pois é, o que nós estamos fazendo talvez hoje é criar uma quantidade de aparatos tecnológicos que já autonomicamente poderiam atuar e continuam atuando, só que são mais smart. Eles decidem quando explodir por si mesmo, em vez de esperar alguém pisar neles simplesmente, né? Brincadeiras à parte, é importante notar que isso já está acontecendo. Nós já estamos vivendo uma guerra de conflitos, uma guerra de características de inteligência artificial e máquinas autônomas. Já é mais do que documentado que, principalmente, esse conflito russo-ucraniano é uma guerra em que essas novas tecnologias todas já estão sendo operadas e as normas éticas estão sendo desenvolvidas no decorrer e no desenvolver dessas batalhas, porque a gente não tinha isso antes. Nós não tínhamos um pressuposto, um a priori, para poder definir o que se fazer, né? Isso levou a falar uma coisa muito interessante, né, para todo mundo que leu Clausewitz. Vocês devem lembrar que ele falava da gramática da guerra, não é mesmo? Pois é, lá em 2014, no War on the Rocks já tinha um artigo que chamava Artificial Intelligence, War's New Grammar, a nova gramática da guerra. Pois é, olha só, pensa no que significa gramática. A gente que aprende duas línguas diferentes, a gente sabe que gramática é a maneira como eu ordeno o meu pensamento, né? Trocar de língua não é simplesmente trocar de palavras. Se fosse isso, seria fácil, seria ter boa memória para guardar uma opção de nome, você trocava isso. Mas não, línguas requerem que a gente reorganize a forma de pensar, né? Às vezes, algumas línguas, por exemplo, o verbo é a segunda palavra da frase, outras é a última, e assim por diante. Há mecanismos linguísticos, tem tempos verbais que acontecem numa língua que não acontecem em outra, e assim vai. A tarefa difícil da tradução, e de falar outras línguas, é isso, é entender diferentes gramáticas. Em guerra também há gramáticas, há um como fazer, há um como dizer. Essas novas tecnologias de inteligência artificial, de robótica, de armas autônomas, elas requerem uma nova gramática de fazer guerra. Não dá para operar com drones autônomos da mesma maneira com que nós operamos no passado, com qualquer forma de mecanismo ou de artefato aéreo ou mesmo marítimo. Eles requerem uma outra maneira de se falar. E essa gramática quem organiza? São os formuladores de doutrina, são aqueles que desenham o que se fazer com esses aparatos. E hoje o que é mais interessante nessa nova gramática é que esses novos aparatos eles podem nos ajudar a construir a própria gramática. Eles mesmos podem nos ajudar a dizer como que se pode usar isso ou não, né?
E aí é preciso levar em conta talvez alguns princípios para definir essa gramática. Quais são os princípios? Gramática tem assim, olha, falei de tempo verbal, gramática a gente fala que tem substantivo, adjetivo, etc. Gramática tem masculino e feminino, tem a opção de categorias, que são princípios. O que são os princípios dessa nova gramática que se apresenta e que talvez se nos requerem agora? E eu repito algumas palavras que ontem o Alexandre também trouxe. Primeiro é lembrar o controle humano significativo, né? Tudo isso que nós estamos vivendo até agora de tecnologia é criação humana. Somos nós que criamos isso. Então, manter esse controle humano significativo é fundamental para mantermos sob o domínio do que é ético. A decisão de usar a força humana, eh, de usar a força deve ser humana, com autonomia limitada a funções de apoios não letais. Isso é um princípio que tem sido muito discutido por todos que estão lidando com a reflexão sobre o uso de armas autônomas. Esse princípio exige uma definição clara do que constitui controle significativo. Muito cuidado com isso, né. Eu estava ontem na van, a gente conversava, o Machado de Assis, no Sereníssima República, um conto fabuloso dele que eu os recomendo ler, ele falando dos advogados, ele diz assim, eh o comentário da lei é eterna malícia. Então, muito cuidado com as terminologias que a gente usa aqui, porque pode ser perigoso. O que é um controle significativo? Qual é a amplidão de interpretação que eu dou a esse termo, né? Isso aí é engajamento em tempo real? É autorização pré-missão? Ou é a possibilidade de revisão? Uma vez que a missão foi dada a uma arma autônoma, é possível revertê-la? É possível voltar atrás? É possível controlar? É possível mudar a quantidade do dano que vai ser causado? Enfim, isso é decisão ética. O que mais? A distinção e proporcionalidade, que a gente sempre teve, e outra vez a mesa de ontem ajudou muito a pensar nisso. As regras de guerra estão aí, as gramáticas já estão feitas. O que são os novos elementos que essas gramáticas precisam de trazer como parte presente dela, né? As distinções importantes de proporcionalidade os sistemas de inteligência artificial devem reconhecer o status de combatente e garantir que combatentes e civis sejam definitivamente, devidamente diferenciados. Isso não é fácil não. Mesmo no convencional, a gente tem esse problema, essa dificuldade, imagina lidando com uma relação indireta mediada por mecanismos que agem por si próprio. Devem também avaliar as ações militares propostas em relação ao padrão de proporcionalidade ao direito internacional humanitário para garantir que qualquer ação seja proporcional à ameaça. O direito internacional humanitário, ele nasceu, como foi bem dito ontem, e tudo que nós temos de aparato legal e jurídico que nos garante diferenciar o combatente do bruto, do violência sem controle, ele é resultado de uma reflexão empírica do como isso aconteceu no passado. E ela está aí, os princípios estão lá. Nós temos que entender quais são esses novos elementos gramaticais que entraram aqui. Isso vai garantir o cumprimento dos princípios fundamentais do direito internacional humanitário. A gente talvez não precise de um outro direito internacional humanitário, a gente só precisa de lê-lo de novo, porque talvez isso que a gente tenha esquecido, de ler o que já está escrito. Transparência e rastreabilidade. Ontem muito bem mencionado também pelo Alexandre. Os operadores devem documentar as decisões de inteligência artificial e as instituições de supervisão devem ter visibilidade sobre o projeto e a operação do sistema. Esse se chama escrutínio ético. Eu tenho que saber quem é quem e quem é responsável por o quê, né? No mundo militar estamos acostumados com isso. Todo mundo tem um responsável. Sempre tem alguém que assinou a ordem no final, né? E isso continua existindo aqui. Não tem por que não tê-lo. Uma responsabilidade e prestação de contas, que é fundamental. Determinar quem é responsável quando sistemas de inteligência artificial tomam decisões autônomas é bem complexo. Ontem, de novo, o Alexandre mostrou isso muito claramente. Se um sistema de inteligência artificial causar danos não intencionais, atribuir responsabilidades torna-se desafiador. Gera preocupações sobre a responsabilização em operações militares. Claro, sempre foi assim, mesmo com outros sistemas. Então, não é que nós temos frente a nós uma realidade que nunca se houve. É simplesmente nós temos que admitir que é humana a responsabilidade de tomar esse controle. Os regimes jurídicos devem estabelecer a atribuição de culpa, seja ao comandante, ao fabricante, ao programador ou ao Estado que o implantou. Decisões de inteligência artificial tomadas em milissegundos representam desafios específicos para atribuição de culpa legal. Cuidado para a gente não achar que isso vai ser a grande desculpa que nós vamos ter para nunca mais atribuir responsabilidade a ninguém. Então, faz-se uma destruição, causa-se muitas mortes de civis, viola-se completamente a lei internacional dos conflitos armados, a gente fala: "Ah, bom, foi aí que tomou a decisão, não tem nada com isso". É uma desculpa perfeita para aqueles que não querem assumir suas responsabilidades como atores políticos.
que são aqueles que determinam e decidem o que se fazer durante a guerra, ou se mesmo fazer uma guerra, né? Alguns países já deram bons passos nisso. Eu cito esse documento que acabou de sair em setembro passado, Responsible by Design. É uma Strategic Guidance Report on the Risks, Opportunities and Governance on Artificial Intelligence in the Military Domain. Acho esse documento muito interessante. É o Ministério da Defesa e de Relações Exteriores da Inglaterra, do Quênia, do Singapura, da Holanda, e de muitos outros países que se reuniram para discutir como é que a gente começa a ter, então, alguns parâmetros éticos para o desenvolvimento e para o uso desses recursos todos. É um documento que está disponível online, vocês podem baixar se tiverem interesse, e ele tem alguns pontos que são bem cruciais e bem interessantes para se levar em conta, né, e a necessidade de termos, e aí eu digo de novo o valor de um evento como esse, da gente ter oportunidade de começar a discutir isso entre atores civis e militares, que estão preocupados com esse novo fazer da guerra que esses equipamentos, essas tecnologias trouxeram, né. Isso não será uma decisão feita apenas por um ou um ator singular, nem mesmo apenas só por técnicos e pessoas com capacidade de programação e de criação de todas essas linguagens. Isso precisa de ser uma decisão coletiva, porque isso impacta diretamente toda uma sociedade e todo mundo. E, portanto, tem que seguir algumas etapas importantes nisso. Tem que ter escrutínio, tem que ter tomada de decisão e tem que ter uma estratégia clara quando um país quer fazer uso disso. Todos os países estão aplicando inteligência artificial e armas autônomas, todos, inevitavelmente hoje, desde o mais simples, desde a coisa mais simples até as mais complexas, né? Se já está em uso, já passou da hora de que nós sentemos e comecemos a conversar qual é a nossa estratégia para o uso disso, porque senão nós vamos ter alguns buracos legais e buracos piores do que isso, éticos, né, que vai tirar de nós o que é fundamental, é o direito, enquanto Forças Armadas, de executarmos a força para o bem de uma nação, autorizados pelo Estado a fazê-lo. Eu repito sobre esse impacto muito grande. E eu sei que já ficou um pouco pesado, então mais um cartoon aí para a gente se dividir. Alguma das grandes novidades é que com as armas autônomas a gente não vai precisar mais daquelas palestras motivacionais que o comandante dá para a tropa antes de ir para o combate. Isso já é uma grande evolução, né? Com os sargentos praças, vocês não vão ter mais que ouvir aquelas palestras motivacionais que começam antes de qualquer operação, né? Essa é uma das... É só apertar o botão e tudo vai acontecer, né? Mas, bom, isso é bom ou é ruim? Né? É aquela palestra motivacional que nos faz recordar um aspecto importante, né? O aspecto de que a guerra é uma ação humana. Só humanos fazem guerras, né? Lembre-se também, esse é um outro cartoon, já estou chegando mesmo ao finalzinho, né? Esse é um outro cartoon importante aí. A gente não sabe o que vai vir no futuro, então é melhor se precaver eticamente desde já, ou pelo menos cuidadosamente desde já. A gente não sabe o que vai acontecer da relação entre humanos e máquinas no futuro, então tratem bem a inteligência artificial, né, porque pode ser que seja preciso isso, né? E aqui é uma cena de uma das apresentações do Chapek, o robot, que eu mostrei anteriormente, né. Eu dou uma dica no final aqui, não deveria não, mas bom, os robôs se revolucionam, se revoltam contra os humanos e fazem uma guerra contra os humanos no fim dessa peça, né. E eu termino justamente em 15 segundos com essa frase final da peça do Chapek, né. Lembrar por que que isso é fundamental que discutamos eticamente, porque como diz o Dominic, um outro ator lá, ninguém pode odiar os homens mais do que os próprios homens, né. São os homens que fazemos guerra, que organizamos a violência contra outros atores. Então, se nós organizamos a violência contra outros atores, por causa de razões históricas, políticas, de honra e etc, 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 né, então a gente precisa de pensar isso eticamente. E essas novas tecnologias, elas revolucionam muito essa gramática, mas ela continua sendo uma questão humana. E isso a gente não deve esquecer. Termino aqui, obrigado e até a próxima. Obrigado. E lembramos que as perguntas deverão ser escritas previamente por meio do acesso via QR Code ou junto à equipe de controle de debates. Para a segunda exposição desta manhã, ainda versando sobre a temática Armas autônomas e inteligência artificial em sistemas militares, desenvolvimento e aplicação,
Convidamos o professor doutor Joseph Devane, do King's College London. O currículo completo do palestrante se encontra em exibição nas televisões no acesso ao auditório. Go back to laser point. Bom dia. Muito obrigado por me convidar a dar esta palestra. Unfortunately, that's as far as my Portuguese will take me. Or from your perspective, perhaps fortunately, because the next 20 minutes 30 minutes might be E more painful if I os tried. próximos minutos serão um But pouco maybe in future. dolorosos para vocês, mas quem But sabe no thank you very much for the futuro eu opportunity aprendo to português. here Mas obrigado get por to virem this aqui year's hoje, symposium. obrigada por It's a great comparecerem ao simpósio. it's a pleasure É to uma follow honra e um Professor Vinicius, prazer colleague of mine, vir em sequência do another professor Vinícius someone Mariano. with a philosophical background. E ele deu aqui I always say to background my students that filosófico, I'm e eu sempre digo aos a meus recovering alunos philosopher, que sou which is to say, filósofo em if you see someone recuperação. who has a Então, philosophical se background, você conhece alguém what com made them that way? background de It filosofia, was você discipline talvez se pergunte o que that you have fez to a pessoa se tornar assim. life. E, The two of us, we've enfim, very nós different dois perspectives temos duas on perspectivas muito philosophy. diferentes And I em should relação à apologize that my filosofia, e eu slides devo me desculpar do porque not os meus have the slides evidence of human culture não and tem literature nada de humano, and não traz nada de made literatura some humana, sensibility from a não philosophical tem uma perspective. sensibilidade humana a Actually, minha apresentação. without intending to do this E for humans, sem querer, sem my intenção, slides really meus slides implicit with a particularly estão English approach to philosophy, which is condizentes called com uma utilitarianism. abordagem inglesa, Familiar with que é chamada utilitarianism? de It's essentially utilitarismo, about maximizing que value or é the utility sobre in any given eficiência situation. e, Simplification, but a reasonable enfim, é uma I think simplificação. that's relevant for E today acho que isso é relevante hoje, porque utilitarianism, if o you like, is the utilitarismo philosophy of bureaucracy, é uma administration. filosofia da burocracia. And I think a lot of the decision E making acho about que muitas how das to use decisões artificial intelligence, feitas em relação ao uso da inteligência the artificial prospects for meaningful e as possibilidades cooperation, para uh, cooperação norms, significativa use, are e, governed e responsabilidades the são self-interest governadas of the por- states who are pelo alto dominating these interesse dos but estados, not necessarily for building que the não private sector is e, important for e, that, but certainly for using these technologies e a in the responsabilidade context. pelo uso dessas I think that tecnologias. is important Acho que isso é importante because I think porque it makes you skeptical of what is feasible te torna in terms cético of em relação international agreement ao que é about viável responsible em use. termos de acordos internacionais. So I'm going to very Então, eu vou quickly muito go through rapidamente topics that we could spend falar de a alguns lot longer talking tópicos about, and nos hopefully quais we'll have podíamos opportunity falar to discuss some of the passar questions horas for the conversando, lectures. So mas firstly, sei que vocês têm outras AI palestras hoje. competition and geopolitics. Primeiro, So this is competição really e geopolítica. the global perspective Então, on essa é a the wide perspectiva questions global of self-interest for em individuals or for relação governments at the a state level. I think it perguntas de alto interesse. look at Acho how importante utilitarianism olhar para isso e on como a global o scale. utilitarismo Looking at some of the specific aparece applications numa of escala AI, global. at Outro tema how it might be used in a é strategic como context, a IA pode ser usada num might be used contexto in a command estratégico, context, num and then we'll contexto look de at comando. very quickly E, a couple of finalmente, slides vamos olhar at em alguns specific slides domains and what the applications para in those áreas specific domains are. específicas e quais as aplicações And I think nessas it's áreas really específicas, great that as Professor aplicações de Vinicius IA. explained already Acho que o that AI professor Vinícius is explicou not a new muito bem technology. que a IA não é uma nova Human tecnologia. imagination. You can go back for Você 100 pode years in voltar literature, but it's not a 100 new anos na technology in literatura. science Não either. é uma. Certainly you could go back to the A IA não é 1940s nova nem na literatura, and nem na research and ciência. design Ela analytics. tem, no mínimo, A 40 lot of it anos. actually E, driven by the imperative of e ela wartime innovation.
ela That's foi dynamic theme orientada in AI pela research from the very beginning. pela sede So de when people inovação. talk about E quando as pessoas artificial falam intelligence, they will de often inteligência artificial, blend it or combine it elas with a number of other frequentemente technologies under the umbrella confundem of isso term com emerging outras technologies. tecnologias It emergentes. stretches the definition of E the isso word acaba emergence ampliando to call a AI definição. emerging technology. É, Unless you can be an emerging technology não é with roots 100 years ago. Não é possível chamar a So inteligência emergence might have a artificial de uma connotation about tecnologia emergente, a não ser que você considere emergente uma história de 100 it's been anos. used by states. Então, é It uma could also have tecnologia a connotation usada which is por about estados, ela também tem uma how conotação recent its manifestations or its implications are for the way that states act. And I think in that context, ela it's tem legitimate to talk about é AI as legítimo emerging technology conver in a way that, for example, em if you're certos looking at aspectos quantum, ela é emergente, you know, quando Chris pensamos, por quantum exemplo, em como os estados cryptography, estão that utilizando has a stronger essa play both tecnologia. chronologically and in implications to Então, há the implicações emergence. But I think AI is an cronológicas. emerging technology too. Então, em certo aspecto, ela pode sim ser considerada So I have uma two tecnologia quotations emergente. on this Tenho slide. duas frases aqui I'll leave nesse it up there slide que eu deixo aqui read para them vocês at your lerem, leisure. se So the quiserem. first one is from Então, a the primeira Russian President é Vladimir do Putin, presidente russo, Vladimir and Putin, it's a brief excerpt from a e é speech he um gave trecho de um in 2017 discurso dele de to a group of 2017, students, a um grupo de who were alunos, embarking na on their verdade, careers que estavam in começando suas carreiras no mundo and essentially científico. he's saying E ele that disse, essencialmente, from a strategic que do ponto perspective, de vista whichever estratégico, state can o Estado contribute the most que in innovating conquistar in o AI maior could domínio essentially no mundo control tecnológico, in the essencialmente controlará o mundo But do it's also futuro. it's a nuanced quotation. Mas é because in também that quotation he reflects uma that there frase are also com potential threats nuances, as well. porque ele And menciona que há uncertainty possíveis about riscos também, e há uma development incerteza no implications. desenvolvimento So nessa it's both, it tecnologia, gives you a sense of how incertezas para o futuro. geopolitically Então dá um important senso AI da is, importância from geopolítica da IA, literally one of the most powerful literalmente. heads Temos of aqui state, heads of government dos in the world. líderes mais But importantes, also this mais sense of preeminentes do uncertainty mundo, mas about também how um senso things de will develop. incerteza sobre como And será then o futuro, for o reasons que of nos geopolitical aguarda. balance, E no I sentido wanted do a second equilíbrio quotation on the geopolítico, slide. tem uma segunda And this frase. one was from Kathleen Hicks, E essa who frase, was dessa a vez, aqui é de Kathleen Hicks, senior que defense era official in the US government, the Biden representante de defesa do governo Biden And she nos Estados said, Unidos na época. this E ela quotation, disse, e essa quotation is frase picking aqui up something different. She said the United detalha States outra does questão. not Ela seek menciona que os Estados an Unidos não AI arms busca race. uma So it's guerra very, it's very common armamentista in de literature. IA It's com problematic in qualquer outro some país. ways. É uma frase muito AI is comum not no a weapon. militar. AI Que is a functional IA não, autonomous technology. ela menciona que a IA não é uma So states arma, é trying uma to tecnologia innovate in de dois propósitos, are múltiplos not propósitos. necessarily Então, o thinking desenvolvimento in terms of the da IA não é arms race, necessariamente no or that it's paradigma perfectly da guerra possible to get involved in an armamentista. arms race Ela menciona que é without necessarily possível realizing estar it. envolvido em, mas So the vemos US que é is not possível estar seeking numa guerra arms race armamentista sem with any perceber. country. Ou seja, os Estados Unidos não buscam uma guerra armamentista Just as we nem do com a not seek China, conflict isso está implícito, mas não buscamos conflito, novamente, implicitamente com a China, mas com a IA e todas as nossas capacidades buscamos apenas impedir agressões e defender nosso país, nossos aliados, nossos parceiros e nossos interesses. O que eu acho interessante nessa frase é que vocês devem ter um conhecimento sobre o dilema da segurança, a exposição por parte dos estados de que seus investimentos em defesa e segurança, em armas, nas armas do futuro, são principalmente defensivos, esses investimentos, para proteger seu próprio Estado. E tudo bem, isso a princípio, em tese, isso daí está ótimo, mas existem outros países no mundo que veem seus investimentos e pensam, nós, com esses investimentos dos outros, nós estamos inseguros, então também precisamos investir nessa área para termos uma vantagem contra esse, em um conflito com esse país. Mas é mais complexo do que isso, porque não existem só dois países, são inúmeros países. Então, o dilema da segurança é sobre os efeitos sistêmicos dos seus investimentos na sua própria segurança. Então, o efeito reflexivo da estratégia. É preciso pensar sobre como seus países interpretarão as suas decisões para o seu país. E isso deve ser incorporado no seu processo decisório. Então, essa frase de Kathleen Hicks deixa claro a forma como os Estados Unidos veem
o resto do mundo, ou pelo menos aquele governo do Biden. Mas há mais nuance do que isso, não é só isso. Enfim, existe de fato uma guerra armamentista quanto à IA, seja chamada de armamentista ou não. É uma competição de desenvolvimento tecnológico com implicações no campo da segurança internacional, na defesa internacional, junto com outros campos, com as ressalvas. Com certas ressalvas, é de fato uma guerra armamentista pela IA. A questão é se essa corrida mudará o equilíbrio do poder, o equilíbrio existente em que certos estados são mais poderosos, mais influentes que outros. Isso é verídico num contexto sem IA, e ao longo dos últimos 20 anos vivemos um período de transição no sistema internacional. Isso está muito nítido, dando um exemplo britânico aqui, muito comum. 20 anos atrás, o Reino Unido tinha uma economia maior que a da China. A China agora é 4 vezes maior do que a do Reino Unido. Então, é uma mudança tectônica, né, ao longo dos últimos 20 anos, não só em nossas vidas, mas na vida profissional de gente tomando decisões governamentais na Inglaterra, no Reino Unido. Então, é importante entender que essas são decisões complexas e, às vezes, são decisões difíceis de se compreender no nível psicológico, de se perceber. E no contexto científico é ainda mais claro, porque as pessoas tomando as decisões no mundo científico não têm uma formação forte de engenharia científica, essas pessoas. São questões tecnocráticas. E as pessoas que estão no topo da hierarquia, aquelas pessoas não são especialistas nas áreas que estamos navegando nesse momento. Então, esse é um desafio adicional. E isso é somado à questão de se o desenvolvimento da IA mudará esse equilíbrio de poder que está variando. E vemos casos em que agentes com menos importância ou influência global estão investindo grandes somas para posicionar seus países como líderes nessa guerra, os líderes de amanhã no mundo da IA. Por exemplo, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes estão investindo somas exorbitantes que a maioria dos outros estados não tem como equiparar. E eles fazem isso para obter uma vantagem estratégica. Mas mesmo para isso, eles precisam de parceiros no setor privado, seja nos Estados Unidos ou na China, para auxiliá-los nesse processo. Então, em um certo nível, o dinheiro faz a diferença, o dinheiro pesa na equação. E eu vejo o efeito da IA no equilíbrio do poder nos próximos anos, que esse fator é limitado por muitos outros fatores que afetam esse equilíbrio entre países. Existem barreiras, existem gargalos para países que buscam investir na inteligência artificial. Recursos são um gargalo muito importante. É necessário muito dinheiro para investir em tecnologia de vanguarda. Existem limitações às inovações. É possível inovar com custos mais baixos, mas os custos vão acabar caindo ao longo do tempo, mas para investir em tecnologia da vanguarda, isso exige muito dinheiro. E dados também são uma questão. Não é por acaso, eu diria, que os avanços chineses no campo da IA são beneficiados por um imenso repositório de dados que os chineses têm. E a capacidade das empresas chinesas, elas são beneficiadas pelos dados coletados, por esse repositório imenso de dados, esse repositório nacional de dados. Isso é um bem, um ativo muito importante nessa corrida pela IA. Quando estamos competindo por recursos, então investimos em recursos que são limitados, são competidos, disputados, né? Então, existem barreiras. E, por último, existe a dimensão humana, a expertise, o know-how. Existe uma disputa pelos talentos nesse campo da IA, uma disputa muito acirrada, porque a sua capacidade a competir nesse campo da IA depende da capacidade de gerar essa expertise internamente e a capacidade de atrair talentos no nível global para seu país também. E isso é algo que estamos vendo bastante nesse campo, mas isso é um grande desafio. O segundo item aqui nesse slide é a capacidade de integrar.
E é aqui que a ciência e tecnologia e o desafio de segurança da IA bate com um desafio técnico. Não é só o potencial de inovação na ciência da IA. O desafio cobre também, como o professor Vinícius cobriu, é como essas organizações, como as Forças Armadas, integram essa tecnologia em suas operações. Não é um caso de simplesmente dizer assim, esse país é melhor em ciência e tecnologia e, portanto, esse país será melhor no uso, na implementação de IA no contexto de segurança, porque muito depende de como essas ferramentas, essas tecnologias são integradas nessas organizações e no seu método operacional. E essa é uma questão completamente diferente, a tecnológica. Ou seja, entranhar as assimetrias existentes do poder. Visto a barreira, o gargalo para a entrada, em que apenas os países mais avançados e mais ricos têm uma vantagem na pesquisa, será razoável extrapolar e supor que os avanços na IA só beneficiarão e só acelerarão esse processo, só aumentarão essa desigualdade. Será que o equilíbrio de poder será mudado de uma forma que, na verdade, exacerba e intensifica essas diferenças? Outra resposta ao componente geopolítico competitivo da IA é algo que chamamos de interdependência aproveitada, é a capacidade de importar chips de alta qualidade para tentar impedir o desenvolvimento por parte de outros agentes. Isso é uma questão que porque só pode ser visto uma vez, porque o outro país vai buscar formas de ultrapassar essa barreira. Mas quando a IA é usada como uma arma, ela muda o relacionamento entre vocês, esses países, estimulando por parte dos chineses o desenvolvimento próprio para que eles não precisem depender de você por parte dos Estados Unidos. Então, essa é uma questão que aconteceu pela primeira vez no governo Biden. E era compreensível na época, naquele contexto da época, mas não era necessariamente no médio prazo, não necessariamente terá o efeito que eles imaginavam. E o último item aqui nesse slide é a razoabilidade, a possibilidade de um acordo global quanto às normas, de um marco regulatório sobre o uso responsável de IA. Que volta ao que eu chamei de dilema de segurança, né? As áreas que serão mais, as áreas que têm mais chance de chegar a um acordo global é onde os países entendem que é benéfico para eles chegarem a esse acordo. Como disse, qual seria o que Immanuel Kant diria? Qual seria a abordagem que ele diria? Ele diria, é preciso se perguntar quando decidir quando usar IA nas forças militares. E se todos os países fizessem o que fazemos, será que estaremos mais seguros ou menos seguros? E se for possível depender dessa lógica de Kant, de que todos os outros estados usaram essa mesma... Isso daí, aí nesse caso, será possível chegar a um acordo global. Se nos preocuparmos com componentes de má-fé, de trapaças por parte dos outros países, isso dificulta muito chegar a um acordo. Mas, então, é uma prioridade para a inteligência nacional entender o que os seus adversários estão fazendo e se eles estão seguindo as normas estipuladas nesses acordos. Vou tentar dar uma agilizada aqui. Na forma que ela se aplica à estratégia e comando, existem certos concedimentos aqui, concessões, talvez algumas no curto prazo, mas sinto que essas concessões, essas possibilidades, isso não são ficção científica e não são futuro longínquo. Muitas dessas coisas são coisas que já são feitas e praticadas há vários anos. É possível usar a IA como uma máquina de previsão para analisar possibilidades de forma muito mais rápida do que humanos poderiam,
analistas humanos poderiam analisar. Existem problemas, tais como o de alucinações, mas sinto que isso está melhorando ao longo do tempo, com a evolução dessas tecnologias, mas em um contexto não de segurança. Poucos anos atrás tivemos o caso, creio que nos Estados Unidos, de um advogado usando IA para gerar um documento jurídico e não conferiu as referências, e a IA alucinou os casos que ele usou como referência. Mas, enfim, um desses casos era o uso da IA generativa, e nesse caso é preciso conferir posteriormente, os resultados, o que é produzido. Há uma ligação entre o que a gente usa e o resultado que obtemos. Mas, dadas essas ressalvas, a IA pode ser uma ferramenta muito, muito poderosa para analistas estratégicos. Análise de Red Team, eles analisam desafios para que, se você está bolando um plano, uma estratégia, e precisa bolar esse plano muito rapidamente, com provocações e desafios para tentar melhorar, aprimorar seu plano. E a IA consegue fazer isso, desde que você saiba como melhorar os prompts, as perguntas que são feitas à IA. Então, esse é um fenômeno. Ou seja, tecnologia é importante, mas treinar os operadores a saber usar essa IA corretamente é importante também. É impossível ter esse vocabulário. Então, a gente não podemos ceder à IA a autonomia de gerar essa estratégia. E a última coisa no slide fala de decisões mais rápidas baseadas em dados. Então, a velocidade e o volume da IA torna mais fácil que analistas humanos trabalhem mais em menos tempo. E em termos de comando, eu diria que uma coisa que na literatura que aparece e se destaca é a possibilidade de tornar o comando mais ágil, mais dinâmico, e isso torna as coisas mais eficientes e potencialmente mais resilientes numa situação de batalha. Sei que vocês já viram várias palestras sobre esse assunto, mas tem uma frase aqui de um relatório recente de um instituto que estuda inteligência artificial, especialmente em questões de segurança, e nessa frase eles resumem as possibilidades da IA em conflito. O resultado da militarização da IA pode representar um aumento no número de alvos detectados e também atacados. Então, vai aumentar a velocidade de ataque e uma redução no tempo necessário e nos recursos exigidos para o ataque. Então, a militarização da IA é a próxima interação da guerra. É um aumento de precisão, um aumento no uso em combates aéreos, usar mais IA nesse sistema, essencialmente elevar para outro nível as dinâmicas que já conhecemos e já usamos, vimos usando nos últimos 20 anos. Então, a IA na guerra tem impacto no volume de alvos identificados, na velocidade do engajamento, com riscos, é claro. Por exemplo, que já mencionamos é quando você reduz o controle humano, como o professor Vinícius mencionou, talvez vocês já viram isso em outro contexto, é uma questão de entender onde colocar esse humano na cadeia de processos. O humano, ele pode permitir que a máquina opere, ele pode dar instruções para a máquina, para que ela haja sozinha, até que ele venha e intervenha, ou a IA pode agir completamente autonomamente. Então, se você fizer a última coisa, se você está
sob ataque, isso tem riscos, pode haver erros. Então, há diferentes cenários em que você pode usar diferentes níveis de controle humano. Outra coisa, em termos de riscos, é o envenenamento ou manipulação de sistemas de IA por adversários. Então, você treina essas ferramentas para ser boas em detectarem certos tipos de ameaças e neutralizá-las, mas se esse sistema é envenenado, você acha que tem um sistema que é muito fiel, que é muito bom em detectar ameaças, mas de repente esse sistema está atacando os civis. O que nos leva ao domínio cibernético. Acho que a única referência pop que eu posso fazer, eu sei que o Vinícius citou os Jetsons, que é um desenho animado dos anos 50, e todas as nossas culturas, todas as nossas referências de robôs e tal vêm de décadas passadas. Mas uma coisa que eu estava assistindo recentemente era a série X-Files, o Arquivo X, que trata do estudo de alienígenas, mas teve um estudo que saiu em 1983 e um dos cenários, um dos cenários meio de ficção científica, era basicamente um sistema de computador sentiente, né, que começava a matar pessoas. E a coisa interessante disso, na perspectiva de Hollywood, nos anos 90, é que a IA era ficção científica. E a IA hoje em dia não é mais ficção científica. Nós precisamos estar muito preocupados com isso. Tendo falado disso, de que forma os avanços na IA muda a dinâmica entre atacantes e defensores no espaço cibernético? Nós costumamos falar sobre ataque, defesa. Há muitas pessoas no campo da cibersegurança, que falam que, na verdade, essa dicotomia não funciona muito bem. E um dos motivos é que toda vantagem que a IA dá para o atacante é simétrica. Ou seja, ela pode beneficiar tanto os defensores como os atacantes. Então, a inovação tecnológica será importante, mas a maneira que os inimigos e os defensores vão atuar vai mudar. Então, talvez ajude a encontrar mais vulnerabilidades. Então, isso, na perspectiva da defesa, a gente pode usar a IA para encontrar hackers na sua rede com mais rapidez. Então, não é verdade que a IA beneficia mais aqueles que querem fazer mal. Então, vantagem tecnológica é importante, mas também importa como as pessoas usam as tecnologias. E vocês provavelmente recebem e-mails de phishing, né? E eles estão ficando cada vez melhores. E as operações de cibersegurança mais sofisticadas, elas vão também contar com IA. Nós não precisamos nos preocupar com adolescentes no porão da casa dos pais, atacando nossos sistemas. Essa é uma referência pop que não tem muito impacto na realidade. Essa questão de oceanos, vocês conhecem mais do que eu, mas é verdade que a IA
ela com os seus dados, com sensores, com a possibilidade de analisar dados, ela deixa os oceanos mais transparentes. E que implicações tem isso para submarinos, por exemplo? As marinhas do mundo inteiro estão pensando nisso. Mas plataformas autônomas, as pessoas, quando elas ouvem esse termo, elas pensam em drones, por exemplo, mas veículos autônomos também existem em terra, e você pode imaginar quais são as implicações para a vigilância. Mas, como em qualquer outro campo, a IA traz oportunidades e desafios. E como o professor Vinícius disse, um dos desafios é a questão ética envolvendo o uso dessas tecnologias. Outros campos, IA e segurança. A IA é muito boa em encontrar padrões. Então, encontrar coisas que os humanos demorariam para achar. Então, na fase de design, a IA pode ajudar na guerra, mas como qualquer coisa, a fase do design é só um estágio inicial. Então, é importante considerar o quão desafiador esse processo é e levar em conta outros fatores, como fatores humanos, a necessidade de expertise. Há muitas questões relacionadas a ter satélites autônomos e as implicações disso para a segurança espacial. Não há muita competição nesse campo. Podemos falar de IA e desinformação ou operações de informação. A desinformação, principalmente a desinformação digital, aumentou significativamente nos últimos 10 anos. Há muitas maneiras em que as campanhas podem ser impulsionadas por agentes de IA, mas não mudou a natureza do problema. E também temos aquela questão da simetria de novo. Sim, os vilões nesse campo têm mais possibilidades com a IA, mas também os defensores da informação e da verdade também têm oportunidades. Então, a IA traz oportunidades e riscos para ambos os lados. Então, estou quase aqui no tempo. Então, todos os campos que discutimos aqui, a IA traz benefícios para os dois lados, o bem e o mal. A vantagem tecnológica é importante, mas como é que você integra isso? Os fatores institucionais, sociais são importantes. Eu diria que a IA é muito mais provável de ser evolucionária do que revolucionária a médio prazo. E, em termos de pesquisa de ponta, nós provavelmente não veremos o equilíbrio de poder mudar, pelo menos não a curto prazo. Então, muito obrigado. Relembramos que as perguntas deverão ser escritas previamente por meio do acesso via QR Code. Be sent in by QR code or by contacting one of the members of our debate staff. Para a última exposição desta manhã, For our final lecture Doutor today, Felipe we call Medeiros, to the da stage empresa Professor System. Dr. Felipe Medeiros from the Bay Systems Company, and his resume is available on the screen outside the auditorium. Bom dia. Daí você já viu o quanto a minha palestra não estava sendo antecipada. O pessoal aqui se levantou, o senhor Felipe está entrando, vamos embora. Já começaram a sair do auditório, mas tudo bem. Eu queria começar, primeiro, agradecendo a organização do evento, ao Kings, professor Vinícius, falou 10 anos atrás começou essa parceria. Eu estava lá em 2015 na Escola de Guerra Naval, quando você e o Kieran foram fazer aquela primeira palestra lá para o pessoal do PPGEM, e é muito bom ver essa parceria crescendo e frutificando, né? Queria agradecer também, obviamente, ao Corpo de Fuzileiros Navais por co-organizar aqui o evento, o Mirante Monteiro, organizar aqui o pessoal do CCDD, agradecer ao CCDD, aqui do CIASC, agradecer aí também
aos oficiais que trabalham aqui na organização, aos sargentos, cabos e soldados que cuidam aí das milhões de pequenas coisas que precisam acontecer para que um evento desse seja frutífero. Então, meu reconhecimento, meu agradecimento aos senhores também. Bom, eu vou falar um pouco, então, de sistemas autônomos e AI, né, aqui nessa derrota que nós estamos seguindo para o evento. Vou falar basicamente de sistemas, vou dar alguns exemplos de sistemas que já estão em uso hoje em Forças Armadas do mundo, principalmente os fabricados pela BAE Systems, e falar de qual que é a rota de desenvolvimento, qual o sentido de desenvolvimento que na indústria nós estamos visualizando para esses sistemas. Então, muito rapidamente, a minha agenda, vou falar aqui da BAE Systems do Brasil, prometo que não vai ser aqui uma peça de marketing interminável, muito rapidamente, só para contextualizar quem eventualmente não nos conhece, do que a gente tem em serviço nas Forças Armadas do país, falar um pouco de inteligência artificial aplicada à defesa, de como nós usamos ela hoje, especialmente para inteligência e designação de alvo, de sistemas autônomos, aí nos domínios aéreo, submarino e terrestre, e ia deixar aqui nas perguntas, mas depois eu vi que, na verdade, as perguntas vão ser para formato de mesa redonda, né? Bom, então, quem é a BAE no Brasil, né? Aqui em serviço no país, nós somos hoje o que era a antiga United Defense, né? Então o M113, que está em exposição ali fora, na versão de viatura de socorro, é de fabricação da BAE. O M109, né, o obuseiro autopropulsado do Exército, né, 155, também é de fabricação da BAE. Nós entregamos esse projeto aqui para o Exército alguns anos atrás, feito no Parque 5, lá em Curitiba, né? O Cluff, né, o veículo sobre lagarto anfíbio, que também está ali fora, também é fabricado pela BAE Systems. Eu não coloquei aqui o Light Gun, né, o obuseiro 105mm, que também está ali fora e também é BAE, e nós estamos agora negociando lá com a editora de fabricação o licenciamento da produção dele aqui no Brasil, no Nacional de Guerra do Rio e no Nacional de Guerra de São Paulo. Na Marinha, eu brinco que é mais fácil falar o que não é BAE, né? Os navios patrulha da classe Amazonas, né? Também são de fabricação de construção da BAE, o nosso celeiro lá em Glasgow. O Atlântico, né? O nau Capitão de Esquadra, o antigo HMS Ocean, também foi construído pela BAE. Nós temos agora um contrato de manutenção com a Marinha para servir aí o sistema de combate e o radar desse navio. Bom, as fragatas de Niterói também são da BAE, né, da Vosper Thornycroft, da Mark X, também de fabricação nossa, como também era o Saboia. E o que vem chegando aí, né, o Bulwark, né, que vai ser o Oiapoque, também de fabricação da BAE. A gente está atualmente agora, meus colegas estão lá em Plymouth, trabalhando aí na revitalização e na desclassificação dos sistemas do Bulwark para que ele seja transferido para o Brasil. Bom, então é isso. Isso era BAE Systems do Brasil. Vamos agora falar, então, efetivamente de inteligência artificial. Essa definição, não vou ler, porque eu sei que os senhores estão lendo enquanto eu falo, é o normal de qualquer palestra, como o professor Vinícius também falou, é a definição da IBM de inteligência artificial. Eu sei que os senhores leram, isso não disse muita coisa, né? Mas aqui, ecoando o que o Joseph e o Vinícius falaram, AI, na verdade, não é algo novo, né? Quando os senhores usam o Google, né, e ele salva em cache seus resultados anteriores e passa a customizar os resultados que os senhores veem baseado nas suas preferências e nos links que vocês são mais propensos a clicar, né, isso já é AI, né? A não ser que nós usemos o DuckDuckGo, que não faz isso, qualquer outro navegador padrão, buscador padrão, já tem essa tecnologia, mas a gente não pensa nisso mais como AI, né? O sistema de recomendação, né, do YouTube, do Netflix, que os senhores têm baseado aí no que os senhores assistem. Conheci um pesquisador que falava que a AI sabe a verdade, né? A gente sempre quer posar de intelectual, de cult, de alguém que assiste programas, documentários, programas complexos, mas a Netflix sabe a verdade sobre quais são as nossas preferências. Ele sabe que a gente gosta de comédia ruim, de dorama, para quem é de dorama, mas isso também é AI e a gente também não pensa nisso como AI. Jogos de estratégia, esse aqui talvez seja um dos casos mais antigos, né? Os supercomputadores que jogam xadrez. O pessoal aqui da graduação daí da UF, né, que veio com o professor Thomas, né? Aliás, muito bom, um parênteses aqui rápido, o professor Thomas foi meu professor na graduação na UF. Eu sei que tem o pessoal da UF aí. Então, pessoal, há emprego após a graduação, tá? A fome e a inanição não são o destino certo. É possível sobreviver com o diploma de Relações Internacionais.
Vocês não vão lembrar, mas quem estava aí vivo nos anos 90 se lembra dos duelos do Garry Kasparov contra o Deep Blue, né? O supercomputador da IBM, né? E ele ganhou o primeiro em 90 e perdeu a revanche em 97, né? Depois que eles já haviam sofisticado mais o Deep Blue. Também é AI, mas a gente também não pensa mais nisso como AI. E aí chegamos aí nas ferramentas generativas, né? Nos LLMs, né? Nos Large Language Models. Esses a gente ainda pensa como AI, né? Esses a gente ainda considera AI. Mas eu só chamo a atenção para uma coisa que a Pamela McDurk falava, antes de falecer, né? Uma escritora muito ligada a essa área de tecnologia, do que ela chamava de efeito AI, né? Uma vez que se populariza, uma vez que está difundido, a gente para de pensar naquilo como inteligência artificial. E aí eu eco de novo o que o Joseph e o Vinícius falaram, não é novo, né? A capacidade, o nível de capacidade que nós estamos vendo em sistemas autônomos, ele é novo, né? Ele vem crescendo muito, mas a capacidade da máquina de compreender, de relacionar informações e de gerar outputs que não estão estritamente dentro do seu programa, não é algo tão novo assim. Bom, mas como é que a gente usa inteligência artificial hoje? O que existe hoje de sistemas de inteligência artificial? Ah, Nós utilizamos muito hoje na BI, né, óbvio, como fabricante, vendendo para governos, especialmente os Estados Unidos, né, do Reino Unido e da Europa, para funções de inteligência, para processar grandes volumes de dados para gerar inteligência útil no campo de batalha. Existe uma plataforma chamada GXP, Global Exploitation Products, que nós usamos, que é comercializável. Eu já ofereci, né, no Sensipan, no Compaz, lá para os times de lá, que pega grandes volumes de dados, pensam imagens satélite, né, eletroóptico, LiDAR, infravermelho, sobrepõe elas e analisa para extrair inteligência útil. Então ela pode gerar, por exemplo, imagens, o pointer aqui, 3D, né, do terreno. Isso aqui foi muito útil no Iraque, por exemplo, né, porque você não tinha um conhecimento profundo da microtopografia, né, de um bairro onde você entra, então era importante entender como estavam essas construções ali no terreno, mas especialmente aqui para identificação automática de objetos. Essa imagem, eu extraí, a definição não está tão boa porque eu extraí de um vídeo nosso. A gente ensina o computador a procurar o que é a silhueta de um alvo de interesse, né? Nesse caso aqui, um T-72, um T-90, o MiG-29, o MiG-35, o Mi-35, né? Materiais de origem russa, óbvio, né? Ensina ao AI o que é essa silhueta, joga esses dados de imagem de satélite nele, ela roda aquela análise, como o professor Vinícius falou, com a capacidade de análise muito mais rápida do que qualquer analista humano conseguiria, e com a precisão que pouquíssimos analistas conseguem, e identifica o perfil e local. Esse aqui da aeronave, isso aqui acho que inclusive é um Sukhoi 35. Se eu mostrar a imagem, é impressionante porque de fora o olho humano não consegue captar, né? E a AI tem essa capacidade por machine vision, né, que é uma outra área da inteligência artificial, ela consegue identificar aquela silhueta e designar o alvo. Ou melhor, designar a localização. Aí uma coisa, a nossa plataforma, ela para aqui. Esse aqui é muito boa. Isso aqui é um carro de combate. Eu não sei se vocês conseguem perceber a olho nu, mas a AI enxerga. Isso aqui faz inteligência de movimento, georreferenciada também. Outra referência aqui dos anos 2000, quem assistia Breaking Bad, né, se lembra lá que a DEA estava investigando o Gus Fring em um momento, e aí eles colocavam no mapa a circulação dele, né, era sempre do restaurante para casa, de casa para o restaurante, né. Isso aqui era um PowerPoint, né. Isso aqui é uma ferramenta muito mais sofisticada para análise de deslocamento, e ela funciona nos dois sentidos, né. Eu posso marcar alguém, desde que eu tenha, obviamente, os dados, né, observacionais, e ele vai traçar a rota com o mapa de calor, de onde a pessoa vai mais, e faz o contrário. Eu ensino a AI o que é o comportamento anômalo e deixo ela procurar num feed de vídeo de satélite, por exemplo, algum veículo que apresente esse comportamento anômalo. A gente usa muito essa função para a vigilância marítima, né? Então, aqui no nosso caso, né, é muita pesca ilegal no limite da nossa ZE. Você ensina o que é o comportamento de um pesqueiro que está ali no limite da nossa zona econômica exclusiva, e aí ele vai marcar, olha, nesse parâmetro que você me ensinou, nessa janela de tempo, esse navio estava mostrando esse comportamento. E ele gera esse feed
e entrega para o operador. Então, assim, ele gera essas imagens para designação de alvo, por exemplo, e entrega para o operador. Aqui para o GXP. Existe um sistema da Leidos, né, que é uma outra empresa americana, que pega esse dado de alvo, georreferenciado, no nível, integra ele ao que a gente chama de sistema de... É o Battlefield Management System, sistema de gerenciamento do campo de batalha. No nível ali, normalmente, da brigada ou do comandante da força-tarefa, e diz, olha, apareceu um link desse alvo aqui. Ele está naquela localização, porque isso aqui é georreferenciado. Aí o sistema da Leidos dá o passo seguinte, ele fala, para essa localização, você tem esses ativos no alcance efetivo. Você tem aquela munição kamikaze naquela derrota, você tem aquele outro drone pilotado, você tem a bateria de artilharia. E aí o ser humano, o comandante da força-tarefa, o comandante da brigada, decide o que é que ele vai fazer, né? Na linguagem do Ministério da Defesa britânico, eles chamam de effectors, né? Quem é que causa esse efeito cinético, né? Quem é que dispara uma granada, um foguete, um míssil. Isso não está automatizado hoje, né? Até onde eu sei, nos sistemas aqui com os quais a gente trabalha dentro da OTAN. Então, né, esse comandante militar, ele tem que decidir, ok, o drone kamikaze pode atacar aquele alvo, o drone pilotado pode lançar um míssil, ou a bateria de artilharia pode atirar naquela direção. O sistema da Leidos, eu acho que ele não dá a solução de tiro, mas isso é uma funcionalidade, acho que relativamente fácil de se inserir no sistema. Como também não há nenhum grande impeditivo técnico para que a gente automatize a decisão de atacar ou não. Até onde eu sei, não é a tecnologia que existe hoje, certamente não é na BAE, não é nas empresas com as quais a gente trabalha, mas assim, existe algum grande impeditivo técnico para que eu automatize esse ciclo até o final? Hoje não. A questão é de ordem ética, é de ordem jurídica, é de ordem política e de ordem estratégica. Porque o comandante também tem que decidir, olha, vide a experiência norte-americana no Vietnã ou no Iraque, né? Destruir muitos alvos, matar muita gente, não é o equivalente a obter a vitória política, né? Os alunos aí estão lendo Clausewitz, ou vão ler, e sabem que a vitória no campo tático não está necessariamente conectada à consecução dos objetivos políticos determinados pela liderança política, pelo soberano, quem quer que seja. Então, até essa questão de adequabilidade de se automatizar, né? Fora, obviamente, todas essas questões de ordem humana, há que se definir se é útil, do ponto de vista estratégico, automatizar esse ciclo de decisão até o final. Foi aquilo que o Almirante BTK também comentou ontem, né? Ainda temos o man in the loop, mas do ponto de vista técnico, tecnológico, não há nada que impeça que nós coloquemos o man out of the loop. As questões são de outra ordem. E aí falemos então de sistemas autônomos. E sistemas autônomos ainda muito ligados a AI, porque vários deles usam AI para operar. Esse aqui é um octocopter chamado T-150, fabricado pela BAE, elétrico, 100% elétrico, que está operando na Ucrânia. Esse vídeo aqui também, a definição é um pouco ruim, mas vocês percebem que ele opera na Ucrânia na função de logística. Ele faz o que a gente chama de last mile, né? Ele é o transporte na última milha. Ele conecta a FOB, né, a Base Avançada de Operações, à linha de contato, ou conecta a base avançada de operações a um hospital de campanha ou a um depósito de munições e faz esse transporte logístico. Aqui são 70 quilos, até por volta de 50, 55 quilômetros. Então, 100% autônomo, eu programo as coordenadas no GPS, e ele sai de onde eu mandei e vai para onde eu mandei. Tem sido bastante bem sucedido na Ucrânia. É claro que eu digo com os meus colegas que a gente não pode tirar o sucesso na Ucrânia como medida, porque o país está em guerra efetiva, e na guerra usa-se tudo é muito útil o tempo todo, né? Então, a gente não pode dizer que o produto vai replicar esse nível de sucesso em outros teatros de operações por conta do nível de exigência. Mas fato é que os ucranianos usam bastante e gostam muito dele. Ele está crescendo. Esse aqui eu falei que leva 70 quilos. Existe uma versão dele que a gente está terminando de desenvolver, que é o T650, que leva 300 quilos, né, por 80 quilômetros. Então, ele vai estender ainda mais esse raio de efetividade logística
de novo, né, de maneira autônoma. Esse aqui, aliás, ele é resistente a jamming e a spoofing, que é algo importante no contexto, né, da Ucrânia, que é o que um quadricópter convencional desses semi-artesanais, né, que eles usam bastante, não é. Claro, se destina a funções diferentes, né? E no caso do T-650, a gente vai testá-lo para evacuação aeromédica. Ah, quem aqui já participou de operações sabe que é uma operação muito complicada, porque o helicóptero é um meio que demanda muita manutenção, você tem pelo menos 2 pilotos e um fiel de voo, então a cauda logística para fazer evacuação aeromédica sempre é muito complexa. E a gente acha que o drone é uma opção razoável para isso. No ambiente civil, vai demorar muito para chegar. Em algum momento, por volta de 2040, talvez haja aí uma ambulância do SAMU, drone, voando pela cidade, evacuando pessoas. Por enquanto vai demorar, até pela questão de certificação, de controle de tráfego aéreo em ambiente urbano, mas, né, na guerra o nível de tolerância a risco é muito maior, porque o cálculo de risco é muito diferente, né, porque o combatente já foi atingido, já está ferido, então naquela situação muito mais emergencial, passa-se por cima de uma série de restrições de ordem regulatória que nos afetaria no mundo civil. E aqui, só para colocar, é o mesmo drone disparando um foguete guiado. Nós testamos isso aqui tem 4 meses nos Estados Unidos. De novo, né, o ciclo não está automatizado, aqui ele estava sendo remotamente pilotado. Nós estávamos só testando a adequabilidade das resistências mecânicas, de compensação de voo, né, do disparo do uma arma guiada a partir desse drone. Esse aqui, em setembro desse ano, foi a primeira vez que nós utilizamos ele para fazer uma operação de ship-to-ship na Royal Navy. Saindo aqui o Queen Elizabeth, né, que é o porta-aviões. Aliás, esse aqui era o Prince of Wales, desculpa, era o segundo. Que também é construído pela BAE Systems. Nós testamos um transporte dele com esse drone, ele aqui decolando do convoo, para um destroyer, um contratorpedeiro tipo 45. Ele estava a 1 milha de distância, então aqui é da tipo 45, aqui os senhores veem o Prince of Wales, e ele estava fazendo esse voo. Decolou autônomo, fez todo o voo autônomo, na hora da aterrissagem, por questão de gerenciamento de risco, aí um operador que estava aqui no navio assumiu o controle dele, usando um link seguro, né, no console, e aí pousou ele com segurança na tipo 45. Então, a gente acha que vai crescer também essas operações na função de logística ainda, né, em ship-to-ship e ship-to-shore. Bom, e aí, no ambiente submarino, né? Desculpa, isso aqui eu falei, né? Falei assim, o que já existe hoje em serviço ou entrando em serviço e qual a direção de evolução desses sistemas no futuro. Isso aqui é o Hearn, como acho que os colegas britânicos pronunciariam, é o nosso mini submarino autônomo. São 12 metros de comprimento por 2 metros de diâmetro. Nós concluímos em setembro também 1 ano de provas de mar dele. Ele fez como parte dessas provas de mar, ele fez uma inspeção de um cabo submarino que liga o Reino Unido ao Canadá, usando um sonar integrado. Então ele fez todo o traslado, né, emergiu e passou os resultados da inspeção. Aqui nós estávamos falando sobre qual o grau de autonomia que a gente vai eventualmente dar, né? Aliás, desculpa, isso aqui foram mais ou menos 45 dias, tá? Nessa operação submerso inteiramente autônomo. Ele usa um sistema chamado Nautilmet, que também é nosso, de navegação inercial submarina. E aqui eu só coloquei, bom, só para os senhores verem que não foi estático, tá? Realmente aconteceu, realmente estava na água e fez essa inspeção. Qual a direção de evolução para um sistema como esse? E aí vem aquelas questões, de quanto de autonomia eu vou dar para o sistema. Hoje, ele é o veículo com um sonar, né, e um sistema de orientação de navegação inercial. Eu posso colocar um sonar passivo nele, rebocado para guerra de submarino, né? Eu posso colocar uma carga de profundidade, né? Eu posso colocar torpedos nele. A questão, de novo, é qual o grau de autonomia que eu vou dar para esse meio, para que ele decida o que ele vai fazer se ele, com o sonar, detectar alguma coisa que provavelmente é o submarino adversário, ou um meio de superfície de alto valor adversário. Porque aqui, quem é de guerra de submarino sabe, a grande dificuldade do meio de submarino é a comunicação. Bom, fora a pressão, o oxigênio, a energia, né, de todas as outras, mas uma das principais para o comando e controle
é a comunicação, né? A capacidade de penetração, né, de energia eletromagnética do meio aquoso é muito pequena, porque ela se dissipa na água. Você precisa de uma onda. O Almirante pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, eu sou submarinista. Eu preciso de uma onda com comprimento de onda muito grande, então a taxa de transferência de dados é muito pequena. Então eu não consigo ficar trocando, como eu consigo pelo rádio, pelo satélite, com um posto de comando. Eu tenho que, nesse caso aqui, ele consegue colocar um snorkel para fora da água com uma antena para trocar via satélite. Agora, qual o grau de latência que isso vai ter em um ambiente contestado, né? E aí, assim, de novo, a resposta não está dada, mas eu posso autorizá-lo a dizer, se você entrar em contato com um veículo, enfim, se pegou a assinatura acústica do que parecem ser duas hélices de passo controlado, que é uma coisa que boa parte dos mercantes não vai ter, provavelmente é um ativo militar de alto valor, dispara sozinho. Mas, de novo, se a máquina não pode ser responsabilizada, a máquina não deveria poder tomar nenhuma decisão. Mas, assim, de novo, para contextualizar, o veículo já existe, o sistema de navegação já existe, os torpedos já existem, o que não existe ainda é a delegação de autoridade para o nível de operação cinética, né? Como eu falei, de usar o effector nele. Mas a tecnologia está dada. E só, acho que eu coloquei alguns dados ali, né? 12 metros de comprimento, 2 de diâmetro, 5.000 quilômetros de alcance, 5.000 metros de profundidade. O Almirante falou ontem que o desafio de chegar a 6.000 metros, né, da determinação estratégica de chegar a 6.000 metros e todas as complicações técnicas que se envolve, isso aqui chega a 5.000, que já é um desafio tremendo também e muito útil em uma série de missões. No ambiente terrestre, né? Esse aqui é o M113, né? O velhíssimo de guerra, a M113 ainda é muito útil. Essas antenas são porque ele tem um sistema também de navegação autônoma. Isso aqui é o que a gente chama de OCCV, Optionally Crewed Combat Vehicle. Ele pode ser remotamente pilotado ou ele pode navegar de maneira autônoma também. E a navegação autônoma tem dois modos, né? GPS, ponto a ponto, ou ele faz um lock-on no veículo da frente e segue o veículo da frente. Por que isso? Porque também, quem já fez operação na Amazônia, né, já comprou aqueles deslocamentos, né, da coluna de blindados. Né? E aqui, para o motorista, você vai fazer uma marcha forçada de 24, 36 horas, né, até chegar à linha de contato, a tripulação chega, e o motorista em particular, né, chega desgastado. Né? Então, isso aqui é para que você consiga fazer, por exemplo, uma marcha forçada e o combatente chegue em condições mínimas, né, fisiológicas de combater, para reduzir o estresse fisiológico sobre o combatente. Outras opções dele, né, outros usos que a gente visualiza é para reconhecimento, embora aí tenha uma série de dificuldades, né, relativas a como todo combatente prefere seus próprios olhos a qualquer sensor, né, eletroótico, e para desminagem também, é uma possibilidade. Mas também ele já existe nessa maneira tanto para remotamente pilotado, quanto com esses modos de navegação autônoma. E por fim, eu vou colocar aqui, aqui. Essa aqui é a Eve, não é nosso, né? É da Embraer, para quem conhece. O veículo se chama Eve e a subsidiária que desenvolve também se chama Eve. Eu coloco ela aqui porque a BAE ela é investidora da Eve, nós temos ações na Eve, nós fornecemos as baterias, né, para a Eve, e nós temos um outro acordo com a Embraer. Isso aqui é para ser o tal do táxi elétrico urbano, né? Aquele veículo, né, também 100% elétrico, que vai fazer deslocamentos, né, entre aeroportos, né, ou entre aeroportos e comunidades de alta renda, ali inicialmente de maneira um pouco mais limitada. Vai ser pilotado de início, mas como é um veículo elétrico, ele ainda é muito sensível, né, o payload dele ainda é muito sensível ao peso do piloto. Então, a Embraer, como todas as outras empresas do setor, né, Volocopter, Vertical, também estão caminhando para o voo não pilotado. Eu sei que muita gente vai ter receio de entrar na aeronave não pilotada, na aeronave 100% autônoma, mas, como eu digo, né, já houve uma época em que era impensável que a aeronave decolasse sem o engenheiro de voo, né? E hoje ela decola sem engenheiro de voo, né?
Quando a Airbus introduziu o fly-by-wire, também se falava que era impensável que, se fosse voar, né, sem que o piloto estivesse efetivamente controlando a aeronave. E hoje os senhores estão aí voando em aeronaves que são fly-by-wire e nem se dão conta disso, né? Ah, vai ser uma mudança cultural forte, mas a gente acha que é inevitável. E então, além de sermos, né, investidores e fornecedores da IVE, nós também temos um memorando de entendimento com a Embraer para desenvolver uma joint venture que vai desenvolver e vender a versão militarizada desse veículo para transporte, né, de maneira um pouco semelhante ao que aqueles drones fazem, embora que ele possa transportar pessoas também. Como ele é muito silencioso para inserção e extração de operações especiais e como um veículo reabastecedor. E aqui eu chamo a atenção dos senhores, né? Nós falamos como o futuro é AI, e de fato é. O futuro é sistemas autônomos, e de fato é. Mas o futuro, e eu chamo a atenção, uma sugestão para o ano que vem, o futuro também é elétrico. Muitas tecnologias de propulsão híbrida ou elétrica que estão sendo desenvolvidas no setor automobilístico e na aviação vão gradualmente chegar a plataformas militares. Eu não sei em que extensão, eu não sei em quanto tempo, eu não sei de que modos, eu não sei com quais limitações, mas eu acredito que elas vão chegar. Então fica aí um outro ponto de reflexão sobre como propulsões híbridas elétricas também vão afetar, de maneira menor do que a AI, com certeza, mas vão chegar também ao campo de batalha, até por serem, do ponto de vista da manutenção, mecanicamente muito menos exigentes. Então a gente falava sobre como é que nós precisamos reduzir, né, a nossa pegada humana, né, como é que a IA, enfim, vão reduzir o número de militares necessários na operação. Isso aqui vai reduzir também o número de militares necessários na manutenção. Bom, era isso que eu queria colocar para os senhores, sobre o que já está em serviço hoje, ou está entrando em serviço no futuro próximo, em termos de sistemas autônomos. Está aí o meu contato, para quem quiser entrar em contato comigo. Ah, Espero que não para pedir emprego para o pessoal de RI aí, mas no futuro, assim que tiver um, eu anuncio para o professor Thomas. Obrigado a todos aí pela atenção e vamos aos debates. Dando sequência às atividades, passaremos agora ao período de debate, o qual terá como moderadora a jornalista Thaís Guimarães, do Poder H, do Poder 360. Convidamos a moderadora e os palestrantes do tema desta manhã a se dirigirem ao palco. Olá, bom dia. Queria agradecer a todos pela presença, nossos palestrantes. A gente acabou de assistir aqui apresentações interessantíssimas e muito ricas sobre o desenvolvimento, os usos, aplicações e também os desafios, né, das tecnologias de inteligência artificial, de sistemas autônomos aplicados no campo militar. E aí eu fiquei pensando, quando o professor Vinícius disse que a guerra é uma ação humana, né? Quem faz a guerra são os seres humanos, né? E em que pese tudo de ruim que uma guerra, provoca, as mortes, as destruições, eh, a guerra também, entre muitas aspas, ela é um palco interessantíssimo de desenvolvimento tecnológico avançado, que pode vir a ser, adaptado para uma esfera civil, como a gente viu algumas aplicações que o Felipe apresentou a posteriori. Pode ser que esses drones de resgate, aeromédico sejam no futuro utilizados dentro da aviação civil, enfim, isso dentro de muitas aspas, eu estou aqui dizendo, né. Então, em que pese tudo isso, em alguma medida, a guerra, isso é uma provocação, tá, pode ser considerada um bom negócio, visto do longo prazo? Todos. Muito obrigado pela pergunta. Bom, essa é uma pergunta que ela é eticamente complexa, né? Obviamente, não é desejável,
ninguém gostaria, nenhum lugar, nenhum país que viveu guerra gosta da experiência guerra, não é algo que a gente quer e que deseja. E óbvio também que especialmente nesse mundo capitalista pós fim do século XIX em diante, com Revolução Industrial, etc., todos os países querem acumular poder e riqueza. E qualquer coisa que é, em inglês, profitable, né? Que a gente pode ganhar alguma coisa com isso, todo mundo quer fazer. E é um negócio que rende, obviamente. E eu acho que porque a gente vai mudar o paradigma, o pensamento do que se a guerra é ou não beneficial, é quando a paz começar a ser mais economicamente profitable do que a guerra. Quando nós conseguimos fazer com que os períodos de paz eles sejam de melhor desenvolvimento e crescimento econômico do que o da guerra, esse já é uma mudança muito grande nesse parâmetro. O que eu acho que é sempre perigoso pensar é o seguinte: bom, a gente só tem desenvolvimento tecnológico porque tem guerra, né? Porque não é bem assim. Muitas vezes foi o contrário, foi o desenvolvimento tecnológico que levou à guerra também. Então, é sempre muito. Os absolutos, quando se trata da questão guerra, eles são sempre muito perigosos, como quase tudo na vida. Porque a questão é mais complexa do que tudo isso, e esse fator de economia e de ganho, ele é sempre um fator preponderante. Alguém ganha com uma guerra, né? Nem sempre são os países beligerantes. Há que se levar isso em conta também. Então, não tenho uma resposta para a sua pergunta, mas eu só agrego outros pontos de reflexão que, para mim, parecem importantes. Sorry, there. Obrigado. Consegui. No, I would agree with everything. Eu concordo que tudo que o professor Vinícius disse, A different, eu diria que eu diria em outros termos que seria especially in the UK. que, especialmente no Reino Unido, os governos gostam muito de repetir uma frase que é o primeiro a servir, o primeiro serviço é proteger. A função primordial é proteger o governo. E a proteção pode ter muitos sentidos, naturalmente. Pode ser a segurança humana, pode ser responder, atender à crise climática, mas creio que cada governo e ator, se não precisar investir no seu hard power, não seria muito prudente deixar de investir na segurança e defesa. Em um filme que eu vi no avião, que é talvez o pior filme que eu já vi por 5 minutos, é Pacific Rim, que é o Círculo de Fogo. E eu não vou estragar, alienígenas saem do oceano e causam destruição. E eu menciono esse filme porque a premissa do filme, o conceito, descrevendo dessa forma, é que a humanidade se une para responder essa ameaça alienígena. Então, os governos param de guerrear entre si e juntam as forças. E acho isso interessante, porque tem uma ameaça alienígena, sempre haverá competição entre os governos. E mesmo que haja uma invasão alienígena, teremos que pensar como nos defendermos contra eles. Então, é uma questão, um investimento necessário, constante, primordial e eterno. E do ponto de vista populista, temos gente dizendo que investir em defesa e segurança é só repetir uma narrativa apresentada de que as empresas de defesa estão criando essas ameaças. E não acho isso muito crível. Essas empresas de defesa, elas veem as análises de ameaça e, tragicamente, é uma parte inevitável da natureza humana e tem sido ao longo de toda a nossa história e será no futuro, independente de qualquer ameaça alienígena. E mesmo com a ameaça alienígena, poderíamos, quem sabe, nos aliarmos com os alienígenas em vez de com os humanos. E isso poderia ser benéfico também. O quanto a minha posição para comentar essa pergunta está comprometida, né? Pelo fato de que o meu salário é pago, né? Por meio de uma empresa que, em última análise, está lucrando com o conflito armado. Mas, em continuidade ao que o professor Vinícius falou, esse debate, né, sobre os benefícios da guerra ou a percepção relativa, né, do custo da paz, isso não está só na fundação da economia de defesa, né, como
teoria, está na fundação da economia mesmo, né? Adam Smith trata desse tema na sua investigação sobre a origem e a causa da riqueza das nações, né? Publicado, pessoal, aí de RI, em 1776. O evento mais importante do mundo naquele ano, que fique claro aí para os americanos que eventualmente estejam na plateia. Então, esse debate está posto desde a fundação da economia de defesa. Eu vou na direção do que o Joseph falou. Eu tenho uma colega, né, de empresa que já foi hostilizada algumas vezes, chegando em feiras, né, por pessoas protestando contra, enfim, guerra em Gaza, ou guerra na Ucrânia, ou o que quer que seja. E ela me disse que ela respondeu uma vez e disse: eu estou no business of reality, né? O meu negócio da realidade. A questão não é se a guerra enfim, lucrativa ou não. A questão é que ele é um fato posto das relações humanas desde que o Estado é Estado e desde antes da fundação, né, do Estado, quando éramos símios caminhando pelas florestas, né? Como está no 2001. Né? O professor Vinícius gosta de referências de cultura pop, eu gosto também, mas as suas são muito melhores que as minhas. Isso é outro ponto sobre o efeito tecnológico de longo prazo. Aqui é uma coisa que eu coloco para os senhores, e eu não repito, fora da academia. Eu não conheço nenhum estudo que mostre que a guerra ou a indústria de defesa ela é inerentemente mais inovadora do que outros campos industriais. Se alguém tiver, inclusive eu gostaria muito de ver. O que me parece que aconteceu é que ao longo do século XX, indústria de defesa era onde havia o maior investimento em pesquisa e desenvolvimento por parte dos Estados nacionais. E por isso foi onde surgiu mais inovação. A partir dos anos 90, em que apareceu, né, esses venture capitals nos Estados Unidos, o mercado de capital de risco cresceu muito para investimento em ciência e tecnologia, passou a aparecer muita ciência e tecnologia no mundo civil que a gente passou a incorporar em defesa. Vide AI. Hoje a BAE faz AI? Faz, mas a gente compra chips da NVIDIA para fazer isso. Né? A gente compra sistemas da Cisco, a IBM já ficou um pouco para trás, né, nesse mundo. Né? Propulsão elétrica saiu do mercado civil e a gente está incorporando a defesa. Então, não é exatamente ligado ao que você perguntou, mas é um bom tópico quando a gente discute, né, os spin-offs e spillovers da área de defesa. Eu sei que eu estou falando contra o meu interesse, porque na condição de funcionário da BAE Systems, em princípio, eu quero que se gaste mais em defesa, mas em função aqui do amplo e aberto neste debate acadêmico, isso é uma provocação que eu faço também, porque é uma que eu me faço com muita frequência. Obrigado. Só uma dúvida, o nosso relógio está zerado, significa que a gente pode ficar aqui debatendo até acabar as perguntas, né? Bem, a Sofia Monteiro pergunta para o professor Vinícius o seguinte: o uso dual de diversos sistemas de inteligência artificial é um desafio para a regulação, ao passo que a opacidade, por exemplo, que é fundamental, parte do funcionamento de grande parte dos mais inovadores sistemas, pode ser limitada em sistemas ditos explicitamente militares, mas existem sistemas civis. Como lidar com a aplicação de sistemas que, por design, são civis na guerra? Gostaria de começar perguntando assim, se de fato a gente tem uma distinção muito clara o que são sistemas civis e militares hoje. Né? Então, acho que isso é importante ter em conta quando se trata dessa questão. Obviamente que se eu falar assim, bom, desenvolver uma bomba nuclear, isso é muito claramente que só tem uso militar para ela. Né? Mas em tratando-se de sistemas em particular, os mesmos sistemas que coordenam a aviação civil são aqueles que também coordenam a aviação militar. Os mesmos sistemas que podem ser direcionadores de armas, eles podem também ser direcionadores sei lá, de mecanismos para irrigação em áreas que necessitam de irrigação. Enfim, há uma simbiose muito maior entre o que é desenvolvimento tecnológico, civil e militar, do que às vezes a gente imagina. Nós costumamos olhar para o output final, para o resultado final e dizer, isso é militar, isso é civil. Mas isso é um pouco mais da aplicabilidade do que sistematicamente já foi feito antes. Né? E especialmente em questões de armas autônomas e inteligência artificial, essa fronteira ela é muito tênue. E é uma fronteira muito sobre o que eu posso fazer com o que está disponível. E, obviamente, a indústria de defesa ela tem recursos para investir e muitas vezes para experimentar mais do que algumas indústrias ou usos civis.
Consequentemente, isso vai parecer mais militar do que civil. Mas, ao fim e ao cabo, eu diria que, mais do que nunca, na atual conjuntura de desenvolvimento tecnológico, a fronteira entre o que é sistema civil e sistema militar, ele vai muito pelo que uso que eu quero fazer disso, mas não que ele foi feito apenas para isso. Eu juntei aqui 2 perguntas, uma é do Caio Brandão e outra é do William Gomes para o professor Joseph. E eles perguntam o seguinte: de que forma a inteligência artificial ela está transformando o conceito tradicional de segurança internacional e como essas tecnologias elas podem contribuir para a prevenção do conflito, em vez de apenas potencializar as capacidades ofensivas? Thank you very much. Those are great questions. Obrigado, são ótimas perguntas. Eu não acho que a IA está fundamentalmente mudando a segurança internacional. I think Eu acho all the que dynamics todas as dinâmicas que temos visto, digo, up to 10 years nos últimos 10 anos, not fundamentally não, kind não foram essencialmente diferentes. Não, não, say that não, the modalities might as modalidades talvez mudaram, provide context. talvez haja novos contextos, talvez elas acelerem as coisas, facilitem, como disse anteriormente, pode facilitar inimigos, Also, pode facilitar quem está tentando fazer o bem, pode acirrar a competição entre governos por ter essa competitividade estratégica, aqueles governos que possam investir mais em IA talvez se beneficiem, mas a pergunta era como que a IA stability. pode contribuir. Como ela pode contribuir para a Ah, prevenção do conflito, em vez de potencializar as capacidades ofensivas? Yeah. So, sure. No, great. Ótimo, entendi. So I think it's sort of Acho que an idiomatic expression, existe uma expressão idiomática que é: whether you're an optimistic or a pessimist. você é um otimista ou um pessimista? Você vê o copo metade vazio ou metade cheio? Eu vejo o copo vazio. Eu sou um pessimista por natureza e acho que você pode imaginar casos específicos em que você pode enfatizar o potencial para defesa, prevenção, detecção de sinais. Cybersecurity, Eu tenho um background em cibersegurança e como os governos usam o ciberespaço, e você pode ver que avanços na IA podem ajudar os governos a reagir de forma mais rápida a ciberataques. Porém, so sou um pessimista, afinal. say, well, Aí você pode virar o jogo, dizer, bom, isso é verdade, mas a IA também beneficia os vilões, sophisticated permite a criação de ataques mais sofisticados. Então, intrinsic to the não há algo intrínseco à tecnologia que faz com que ela possa reduzir conflito ou prevenir conflito. Se alguém aqui tiver uma visão mais otimista, fiquem à vontade. Não quero criar um viés negativo aqui. Felipe, o Carlos Duarte ele pergunta o seguinte: diante dos avanços dos sistemas autônomos na defesa, como que a BAE Systems aborda as questões éticas e de responsabilidade jurídica em caso de falhas operacionais ou decisões tomadas por sistemas com alto grau de autonomia? Essa é uma ótima pergunta. Inclusive, nós conversávamos disso ontem, né, no cafezinho, né? Sim. Dentro da empresa, né? Eu diria que, assim, bom, primeiro, como eu falei, o grau de autonomia com que a gente trabalha hoje, ele ele não entrou nos effectors, né? Ele não entrou nos componentes que causam dano cinético hoje para a gente. Como eu falei, acho que do ponto de vista técnico, os instrumentos estão aí para quem quiser desenvolver um sistema de autonomia sistema com esse grau de autonomia. O que eu posso dizer é que, assim, enquanto empresa, a gente desenvolve pouquíssima coisa por conta própria. Até existe, mas normalmente tudo que a gente faz
ligado a algum requisito que nos foi apresentado por um cliente governamental, normalmente os Estados Unidos ou o Reino Unido, né, que são os 2 principais clientes da BAE. Então eu sigo as diretrizes técnicas, que eles seguem, e eles, por sua vez, estão amarrados aos regimes internacionais, né, de controle de armas, né, de SOMIA, o ASEANOR, o TNP, enfim, ou quaisquer que sejam. Como eu comentei, eu tenho colegas que em algum momento se identificaram como objetores de consciência, por motivo qualquer, e decidiram sair da empresa, no nível do indivíduo. No nível da empresa, o que eu posso dizer, a gente segue as diretrizes que a gente recebe dos governos soberanos, dos estados soberanos, que nos contratam para desenvolver. E quais são esses estados, né? São esses, né, OTAN. Então, assim, a gente não trabalha para os Houthis, por exemplo, a gente não trabalha para o Al-Shabaab, não trabalha para o Boko Haram, porque a gente, enfim, tá amarrado a uma série de restrições dos estados onde a gente opera. Então, assim, eu tenho que, em alguma medida, como empresa, eu confio, não sei se é um bom termo, né? Mas eu sigo as diretrizes que eu recebo do estado ao qual eu estou subordinado. E é uma relação meio umbilical, mas que toda empresa de defesa experimenta com o estado ao qual ela está ligado, né? Isso vale para mim, vale para o Naval Group, vale para Thales, vale para Embraer, vale para Lockheed Martin, vale para Boeing. A gente está chegando ao fim, infelizmente, estão aqui avisando no ponto que está acabando, mas eu queria só fazer mais uma aqui para a gente amarrar, que é o seguinte: 2 questionamentos que apareceram ao longo das apresentações. Um foi que o que que diferencia as Forças Armadas de grupos armados não estatais, por exemplo, e é a questão ética, né, essa amarramento à questão ética. E quando o professor Joseph, fala se a inteligência artificial ela pode mudar ou não o equilíbrio de poder militar, né. Mas e quando a gente está falando de grupos armados não estatais, passando a utilizar esse tipo de tecnologia? O que fazer? Quais são os impactos? Thank you. And I know that there's no more terrifying phrase. Sei que não existe frase mais assustadora do que um acadêmico dizendo: "Vou ser breve", porque aí ele vai e fala I 1 think hora. Mas eu acho que, me the most para mim, a terrifying coisa mais non-state assustadora actor group de that is grupos interested in armados não developing militares, more weapons. o desenvolvendo novas Japanese armas, called Shinrikyo about 30 são years ago. foram os japoneses, há 50 anos Sort of atrás, a quando relatively eles small conduziram attack um on transport systems ataque in em Tokyo. sistemas de transporte em Tóquio, When their e premises were then subsequently raided, it was discovered that they were very interested quando foram in investigados, research descobrimos for que estavam muito interessados terrorist em attacks. pesquisar And they sobre ataques the most nucleares, frightening thing about e a coisa mais was that they had assustadora sobre eles é que eles tinham behind um them. They had recurso fenomenal. billions of dollars. Eles tinham milhões, bilhões de dólares. Era uma organização Classically, com muito these dinheiro. technologies don't E change the fundamentals, essas which are tecnologias não what is mudam the intent os fundamentos, que são to achieve a intenção, o que que eles querem alcançar, disposal. que recursos And I têm à In some disposição. respects, that's E reassuring. isso nos Because dá uma certa cyber attacks, tranquilidade, you know, porque ao pensar sobre coisas como ciberataque, ciberterrorismo, nós estamos falando disso há 25 anos, mas nunca vimos. E acho que isso é porque temos maneiras mais baratas de atingir os objetivos. Yes, in E theory, acho o mesmo com inteligência artificial. Sim, would give them, é claro, essas tecnologias podem ajudá-los de alguma forma, mas se você pensar em eficiência, custo-benefício, talvez haja maneiras mais econômicas de alcançar esses objetivos. Talvez the fundamentals will give you an understanding. isso não explique totalmente a realidade, mas eu acho que é importante pensar nos fundamentos e vou parar aqui. Convidamos o comandante do Centro de Instrução, Almirante Silva de Camargo, o contra-almirante fuzileiro naval Luiz Manuel de Campos Melo, para realizar a entrega do certificado de participação do evento aos palestrantes desta manhã.